Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira para a nossa gravação da nossa aula número 7, de breve introdução à educação cristã clássica. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa aula que nós vamos colocar agora à disposição. Nós te pedimos em nome de Jesus que o aprendizado que a gente vai obtendo dessas aulas seja usado para que a gente glorifique o nome do Senhor, que é o que mais importa para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então essa aula que a gente vai assistir hoje, ela é uma aula que, quando eu apresentei esse mesmo curso lá no semestre passado, no primeiro semestre de 2022, essa aula apareceu na sequência, e dessa vez, essa aula é uma leitura comentada de um capítulo de um livro. Desse livro aqui, o Trivium. Apesar de eu estar regravando as aulas nesse semestre novo, nessa nova apresentação, essa aula não precisa ser regravada, ela pode ser a mesma aula que foi apresentada no semestre passado, tá certo? É uma aula dividida em duas partes, não tem hoje e o próximo domingo, e como eu disse, é uma leitura comentada do primeiro capítulo desse livro aqui, certo? Então estou fazendo essa apresentação aqui agora em vídeo, mas você já vai assistir agora. Eu vou subir aqui o mesmo vídeo para você assistir ao vídeo do semestre passado. Obviamente, se você já assistiu essa aula no semestre passado, não é ruim que você assista novamente, porque tem toda uma sequência, né, que você pode se beneficiar dela. Para relembrar também, né, não se esqueça que no Trivium, que inclusive é o tema que nós vamos falar agora, o Trivium prevê uma segunda e uma terceira leitura de cada texto que a gente faz a leitura, né? Então, assistir a um vídeo de novo não é de forma nenhuma alguma coisa ruim, né? E se você não tiver assistido no semestre passado, então aí que você deve realmente assistir conosco agora essa sequência, tá certo? Então, segue aí para você essa primeira parte de duas, então essa aula de hoje e a próxima, da leitura comentada do primeiro capítulo do livro da Miriam Joseph, que é a escritora desse livro, O Trivium, tá certo? Então, até daqui a pouco. Eu volto a fazer um vídeo de encerramento logo depois que você assistir ao vídeo da leitura comentada, tá certo? Até daqui a pouco, então, e boa aula para você. Tá certo? Então, hoje nós vamos fazer uma leitura comentada desse capítulo. É incontornável esse capítulo. Quando eu estava na faculdade, não sei se você, dependendo do curso que você fez, você também teve essa realidade. Mas quando eu estava na faculdade, eu percebi, eu percebi que alguns livros têm alguns capítulos que a gente precisa ler, com certeza, né? Sempre é bom dar atenção ao livro completo, né? Sempre é bom ler o livro completo. Mas isso não quer dizer que não seja possível, que também não seja útil fazer uma leitura de apenas alguns capítulos do livro, né? Isso é algo que eu aprendi quando eu estava na faculdade, e eu acho que como eu disse agora, às vezes é incontornável, né? Esse capítulo aqui, por exemplo, da Miriam Joseph, é um capítulo incontornável para quem está querendo aprender sobre educação cristã clássica. Se você não quiser ler o livro todo, que eu acho que é uma excelente ideia, não são livros baratos, infelizmente, mas pelo menos, graças a Deus, esses livros estão publicados. Né, esse aqui, acho que é a segunda edição, e há capítulos, há livros incontornáveis, esse aqui é um deles, mas há também capítulos incontornáveis, e esse capítulo aqui é incontornável. Agora, tem um aviso logo imediatamente para fazer sobre esse capítulo, e sobre esse livro, e sobre a perspectiva da Miriam Joseph, que é a seguinte. Existe, eu confesso que eu não sei explicar por quê. Eu hei de saber algum momento aí, explicar por que que existe uma diferença, por que que existe uma diferença de abordagem sobre as 7 artes liberais, sobre o Trivium mais especificamente, com relação à ordem, com relação à ordem do Trivium, né? Você deve se lembrar, vou colocar isso aqui para te relembrar, para refrescar a memória. Você deve se lembrar que o Trivium é formado da gramática. Se eu estivesse numa sala de aula, eu ia perguntar, para pedir para alguém para completar. Se quiser apertar o pause e completar. O Trivium é formado pela gramática por três estágios, por isso Trivium, né, 3 vias, sendo o primeiro estágio a gramática, o segundo a lógica,
E temos visto isso nas aulas, né? E o terceiro estágio, a retórica, não é isso? Certo, beleza, até aí tudo bem. Só que essa ordem aqui é uma ordem que normalmente é diferente é diferente como é que eu posso dizer isso? Na orientação católica ou na história ou na perspectiva católica. Por alguma razão que eu ainda realmente pretendo entender melhor, que não está muito clara, não está exatamente clara, e pelo menos não está também muito justificada, na perspectiva católica, a ordem é a gramática, a retórica e a lógica. Como nós somos protestantes, evangélicos, e nós tendemos a seguir a nossa orientação do trivium a partir. Deixa eu ver como é que eu aperto aqui. A partir a nossa renovação da educação clássica no seio da igreja protestante, né, da igreja evangélica, tem tido a sua origem, tem reconhecido a sua origem lá na Dorothy Sayers. Então, o que acontece? A Dorothy Sayers, ela entendia o trivium nessa ordem aqui. Certo? Vou até apagar isso aqui e colocar junto aqui. A Dorothy Sayers entendia o trivium nessa ordem aqui, certo? Que é a gramática, a lógica e a retórica. E ela explica isso, obviamente, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista psicológico, né? Enfim, do ponto de vista da puericultura e tal. Ela explica essa diferença. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só organizar isso aqui. Ela explica essa diferença. Ela utiliza essa ordem, quer dizer, com base na psicologia e na pedagogia. Já a Miriam Joseph, duas mulheres, hein? Miriam Joseph vai abordar o trivium segundo essa perspectiva aqui, gramática, lógica, retórica e lógica. Isso não vai fazer exatamente muita diferença para nós hoje, nessa nossa aula de hoje, porque o que nós pretendemos fazer aqui hoje é entender isso daqui, ó. Isso daqui. A nossa intenção hoje é entender a integração dos estudos, tá certo? E também sobre essa questão da integração dos estudos, eu quero fazer um comentário aqui. Integração dos estudos. Quero fazer um comentário que é o seguinte. Se você pensar, por exemplo, aliás, eu vou falar sobre isso mais para frente, do quadrivium e o quadrivium são 4 disciplinas e as disciplinas que vêm do quadrivium. A geografia, por exemplo, não está no quadrivium, mas vem da geometria. Mas o que eu quero dizer é que existe uma tendência da educação moderna de fragmentar as disciplinas e dar a elas um crédito não, uma atenção como se elas fossem individuais. Isso você pode observar, para quem fez ou faz mestrado e doutorado, né, pode observar no grau, que eu acho que é muito grande, muito alto, de especificidade, né? Já vi brincadeiras assim, fulano de tal é especialista na borda do copo, né? É claro que é uma brincadeira para mostrar que, assim, por que ele não é especialista no copo? Ou por que ele não é especialista em objetos de cozinha, né? Mas por que ele vai ser um especialista, um doutor na borda do copo? Ou seja, existe essa tendência na educação moderna de fragmentar as coisas. E é claro que eu vejo isso como um projeto espiritual muito maior. As pessoas às vezes pensam que o que acontece na Terra é orientado apenas pela mente humana, né? Mas eu tenho certeza que isso não é verdade. Eu tenho certeza que o que acontece na Terra também é orientado, quer dizer, é orientado numa grande medida pelo que acontece no âmbito espiritual. E obviamente que essa fragmentação dos conteúdos atrapalha o aprendizado das coisas como um todo. E essa ideia de tirar a perspectiva das coisas como um todo é tirar a perspectiva de Deus, porque Deus cria todas as coisas, né? Todas as coisas que são feitas pelo ser humano, né, pela inteligência humana, são feitas a partir de matérias-primas que foram criadas por Deus. Por isso é que, inclusive, eu chamo o meu curso de História Mundial
não de história mundial e nem de história geral e nem de história global. Eu não gosto desses três nomes porque eu prefiro o nome história da criação. Ou seja, a história de todas as coisas que existiram e existem, né? E inclusive do ponto de vista espiritual e cristão e bíblico, é possível que a gente, inclusive, trace uma história baseada, é claro, nas profecias do Apocalipse. Baseado nessas profecias, a gente traça, inclusive, uma história do futuro, vamos dizer assim. Vou colocar entre aspas só para você não assustar aqui, para você não achar que história é também previsão do futuro. Mas história da criação tem essa ideia de conjunto, né, de todas as coisas juntas, porque foram todas elas criadas pelo mesmo Deus com um propósito apenas. Então, só para dar um aviso inicial, tem essa perspectiva aqui diferente, mas ela não vai interferir no que a gente precisa olhar hoje, que é a integração dos estudos, tá certo? Então vamos lá então. Vamos começar aqui a nossa leitura comentada e vamos ver o que vai dar, porque eu acho que você vai com certeza se interessar muito por essa leitura comentada. Vamos lá. As artes liberais, as artes liberais denotam os 7 ramos do conhecimento que iniciam o jovem numa vida de aprendizagem. O conceito é do período clássico, mas a expressão e a divisão das artes em trivium e quadrivium datam da Idade Média. O trivium e o quadrivium. O trivium, e aí vem uma nota de rodapé aqui, trivium significa o cruzamento e a articulação de 3 ramos ou caminhos, e tem a conotação de um cruzamento de estradas, acessível a todos. Quadrivium significa o cruzamento de 4 ramos ou 4 caminhos, certo? Então, só para você ter uma ideia do que significa a palavra do ponto de vista da origem dela latina, né? O trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente. Aqui já começa, olha, eu quero que você tenha muita atenção a essa aula. E eu quero que você faça uma prática hoje, que geralmente eu faço também, que é a prática de voltar o vídeo ali 10, 15, 30 segundos, se você perder alguma parte, tá certo? Porque cada detalhe aqui é muito importante. Então, o trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente. O quadrivium, aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria. Olha, isso é absolutamente sensacional, porque se você pensar bem, todo o nosso aprendizado precisa ter uma perspectiva mental, né, do pensamento, mas sempre será em cima de alguma coisa material. Você não pode dar ênfase apenas ao aspecto mental, porque senão você não trabalha em nada material. É como se fosse assim, por exemplo, você vai estudar a história do pensamento cristão. Eu tenho um curso longo, depois você me pergunta aí no privado, um curso longo chamado História do Pensamento Cristão, que inclusive está até em andamento. Se você pensar bem, se você falar a história do pensamento cristão, é a história da mente, é a história de como os cristãos pensaram as doutrinas, interpretaram as escrituras e assim por diante através da história. Mas há alguma coisa material, que é o texto das escrituras, né? Então, o trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente. E o quadrivium são aqueles pertinentes à matéria. Você imagina, por exemplo, uma criança que é iniciada desde o começo da sua carreira acadêmica no trivium. Ela terá um aprendizado pertinente à mente. Porque depois, quando ela ficar adulta, ela poderá, com muito mais qualidade, com muito mais segurança, atuar no material, até o próprio mundo, né? O Jordan Peterson fala, ele tem um capítulo, nesse livro aqui, ó, ele tem um capítulo, nesse livro 12 Regras para a Vida, ele tem um capítulo que causou muita polêmica no mundo aí da rede social e das entrevistas, que é o capítulo 1 do livro, que chama, como é que vai estar em português agora? Stand up straight with your shoulders, não é esse aqui não, quer dizer, não é o primeiro capítulo não, perdão, é esse capítulo aqui, ó, o capítulo 6, é a regra 6, na verdade, né? Set your house in perfect order before you criticize the world. Ou seja, coloque a sua casa em ordem perfeita antes de você criticar o mundo. E é aquela ideia de você aprender a arrumar o seu quarto primeiro, para depois você querer arrumar o mundo, né? Se você não consegue arrumar a sua cama, o seu quarto, o seu guarda-roupa, os seus livros, né, os seus móveis dentro do seu próprio quarto, você não conseguirá organizar a casa e, consequentemente, o lugar que você trabalha, seu bairro, o seu prédio, a sua escola e assim por diante. Então, o trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente. O jovem que é iniciado no trivium, ele cresce preparando a sua mente
através do belo, do verdadeiro, do bom, né? Para quando ele for adulto, ele poder atuar na matéria, que é o próprio mundo, de forma adequada. O quadrivium, por sua vez, são aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria. E aí vem lógica, gramática e retórica. Você vê que a ordem aqui não é a nossa ordem, né? Lógica, gramática e retórica constituem o trivium. Aritmética, música, geometria e astronomia constituem o quadrivium. Então aqui a gente tem aí uma lista das 7 artes liberais. Então, lógica, gramática e retórica, o trivium, as 3 primeiras artes liberais, aritmética, música, geometria e astronomia, constituindo o quadrivium, completando, portanto, as 7 artes liberais. Aí vem, olha só isso aqui que sensacional. Se você aprender isso aqui, você não vai querer outro tipo de metodologia. A lógica é a arte do pensamento. Não importa a ordem que venha, tá? Se você lembrou comigo aqui que a gente tem uma ordem uma ordem na tradição protestante e uma outra ordem na tradição católica, isso não vai importar agora. Mas olha só isso aqui. Olha que sensacional isso. A lógica é a arte do pensamento. A gramática, a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar o pensamento. É impressionante isso, porque você não poderá, ou não faria, né, vamos dizer assim, você não poderá, ou você não faria, você não se expressaria. Aliás, vou até falar melhor ainda, você não expressa outra coisa senão o seu pensamento. Mas você não expressa corretamente o pensamento que não está orientado pela lógica. Então a lógica, sendo a arte do pensamento, propicia uma capacidade, ou pelo menos um pressuposto para uma expressão desse pensamento combinado, é claro, em símbolos, né, que são as palavras, as frases, o texto e assim por diante. E a retórica é a arte de comunicar o pensamento de uma mente a outra, ou a adaptação da linguagem à circunstância. Essa expressão, comunicar o pensamento de uma mente a outra, você vai encontrar ela principalmente nesse livro aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. O Mortimer Adler tem essa ideia que, quando eu li pela primeira vez, eu achei impressionante, de forma até assustadora, porque eu não estava acostumado com esse tipo de linguagem, mas ele diz que você entende um texto ou um autor, quando você consegue entender a mente do autor. Só que isso é tão difícil de imaginar, mas é exatamente isso. Se o autor tem uma orientação do pensamento correta no sentido da lógica, orientada por uma lógica correta, se bem que não existe lógica incorreta, né? Mas orientado pela lógica. Se ele expressa esse pensamento dele de forma correta do ponto de vista gramatical, e aí eu estou falando de língua também, né? De linguagem, de forma de escrita, de construção de frase, e se ele expressa isso de forma eloquente, se a expressão dele é feita de forma eloquente, né, de forma bela, você consegue entender a mente do autor. E isso é algo sensacional, porque se você pensar bem, eu uso esse exemplo de vez em quando, a pessoa que eu melhor entendo deve ser minha esposa, porque é a pessoa com quem eu passo mais tempo. Mas já pensou se eu passasse um tempo suficiente com Agostinho, por exemplo, né, com Aristóteles, com Boécio, eu conseguiria compreender a mente deles, ou pelo menos naquela proporção que eles se comunicaram comigo. Né? Então isso é algo belo, isso é algo sensacional. E aí vamos para o quadrivium. A aritmética, olha isso aqui que sensacional isso. A aritmética ou a teoria do número, a aritmética ou a teoria do número e a música, que é uma aplicação da teoria do número. Olha que fantástico. Se a aritmética é mais teórica, a música é na prática, ela é a aplicação da teoria do número. Ou seja, é a medição de quantidades discretas em movimento. Essas são as artes da quantidade, certo? Da quantidade discreta ou do número. Agora, olha que coisa incrível. A geometria, ou a teoria do espaço, daí você sai da perspectiva da imaginação numérica para o espaço, né? Para o espaço real. A geometria, ou a teoria do espaço, e a astronomia, que é uma aplicação da teoria do espaço, porque você está imaginando espaço no sentido de que os astros estão
colocados no lugar adequado, numa determinada distância, e cada um tem a sua função e a sua atuação. Então, a geometria, ou a teoria do espaço, e a astronomia, que é uma aplicação da teoria do espaço, são as artes da quantidade contínua, ou da extensão. Então, só esse parágrafo aqui, dá para nós uma dimensão impressionante do que vem a ser, do que vem a ser, do que vem a ser as artes liberais, o trivium e o quadrivium, certo? Mas ainda há coisas muito mais interessantes aqui nesse texto. O trivium, aí vem um quadro aqui, o trivium, as três artes da linguagem pertinentes à mente. Quais são elas? A lógica, que é a arte do pensamento, a gramática, que é a arte de inventar e combinar símbolos, e a retórica, que é a arte de se comunicar. O quadrivium são as quatro artes da quantidade pertinentes à matéria. E aí a gente tem a quantidade discreta ou número, que é orientado pela aritmética, que é a teoria do número, e a música, que é a aplicação da teoria do número, e você tem a quantidade contínua ou extensão, que é a geometria sendo a teoria do espaço, e a astronomia sendo a aplicação da teoria do espaço. Essas são, portanto, as 7 artes liberais. Se eu parasse por aqui, já seria suficiente para você ter uma percepção muito útil, ou pelo menos muitíssimo reflexiva do que significa as artes liberais. O que eu quero dizer, o meu objetivo com essa leitura, eu posso fechar esse objetivo aqui agora, mas eu vou continuar a leitura. O meu objetivo com essa leitura é que você compreenda a importância disso aqui, ó, da integração dos estudos. É que você compreenda como que é estranho, por exemplo, uma escola colocar, por exemplo, um professor para geometria, outro para aritmética, outro para, enfim, eu não me lembro agora os nomes das matérias na escola, mas um professor para cada matéria, uma matéria para cada parte, separado essas matérias, fragmentadas. Ou então, em língua portuguesa, colocar um professor para dar gramática, outro para dar redação, outro para dar história da literatura ou a literatura em si. Então, essa percepção, por exemplo, um professor para dar história do Brasil, outro para dar história mundial, né? Que sentido faz você separar a história do Brasil da história mundial? Aliás, eu, por exemplo, sou professor de História Mundial e de História do Brasil, e eu sei que os meus alunos de História do Brasil entendem, por exemplo, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, ou quer dizer, vou até começar de outro jeito, não conseguem compreender a vinda da coroa portuguesa para o Brasil enquanto não entendem o que está acontecendo na Europa desde a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e assim por diante. Né? As alianças entre, por exemplo, a Inglaterra e Portugal, em detrimento das alianças entre Espanha e França. Ou seja, não dá para separar essas coisas, né? Você pode até fazer, isso em muitos anos, né? E deve fazer. Mas eu não entendo por que separar, por que fragmentar, por que compartimentalizar essas coisas, né? Isso é exatamente uma perspectiva da educação moderna, diferente da perspectiva da educação clássica. Essas artes da leitura, da escrita e do cálculo formaram a base tradicional da educação liberal, cada uma constituindo tanto um campo do conhecimento, quanto a técnica. Olha que sensacional! O campo do conhecimento e a técnica para adquirir esse conhecimento. Porque aliás, a palavra técnica aqui, ela não é gratuita. A palavra técnica que vem do grego técne, que é a palavra que para latim foi traduzida como arte. Então, a gente pensa em arte, e eu não tenho autoridade para falar sobre arte, mas eu tenho essa percepção de que a arte não é uma expressão qualquer da mente de uma pessoa. Porque a arte tem técnica. Eu estou até assistindo algumas lives do professor Luiz Carreira, e ele vem dizendo, inclusive ele pretendo ler o livro dele lá sobre o Van Gogh, e ele vem dizendo que o Van Gogh não era um artista por acidente, a capacidade artística dele não caiu no colo dele, ele não acordou numa manhã e teve uma epifania artística. Ele tem técnica, ele tem método, ele tem esforço, ele tem perseverança, né? Porque tem técnica, ou seja, você tem um campo do conhecimento e uma técnica para adquirir esse conhecimento. Né? Então essas são as artes liberais, essas são as 7 artes liberais. O grau de bacharel em artes é conferido àqueles que demonstrem a proficiência requerida nessas artes. O grau de mestre em artes àqueles bacharel e mestre. O grau de mestre em artes àqueles que demonstram a proficiência maior que a requerida. Ou seja, você é um bacharel quando você tem uma
Quando você alcança, por exemplo, o trivium, né, você se torna um mestre quando você alcança o quadrivium, que é mais do que a base, vamos dizer assim. Né? Hoje, como em séculos passados, o domínio das artes liberais é amplamente reconhecido como a melhor preparação para o estudo nas escolas de formação profissional, tais como as de medicina, direito, engenharia ou teologia. Aqueles que primeiro aperfeiçoam suas próprias faculdades através da educação liberal estão, deste modo, mais bem preparados para servir aos outros em sua capacidade profissional. Como eu falei agora há pouco, né? Você é formado nas artes da mente e depois você atua corretamente com a técnica nas artes da matéria. Né? As 7 artes liberais diferem essencialmente das muitas artes ou ofícios utilitários, tais como carpintaria, alvenaria, vendas, impressão, edição, serviços bancários, direito, medicina ou o cuidado das almas. E das 7 belas artes, arquitetura, música instrumental, escultura. Por isso que a gente acha que música é uma coisa e a gente nunca sabe que música tem uma outra conotação também, né? Fora das 7 artes, das 7 belas artes, ela vai ter uma conotação, uma característica do quadrívio das artes liberais, né? A escultura, pintura, literatura, teatro e dança. Pois tanto as artes utilitárias como as belas artes são atividades transitivas. Olha como isso é impressionante. Enquanto a característica essencial das artes liberais é que elas são atividades imanentes ou intransitivas. É por isso que a gente erra com a educação. Por isso que a gente erra com a educação. Porque a gente considera a educação como um meio. Mas a educação não é o meio. A educação é o fim em si mesmo. É claro que se você pensar, por exemplo, que alguém precisa de uma profissão e poderia, eu não concordo, mas poderia aprender essa profissão através da escola, aí sim você poderia colocar a educação como meio. Mas a educação é o fim, a vida é a educação. Você não deixa de aprender, não deixa de se educar. E por isso que ela é uma atividade imanente ou intransitiva. Você não se educa para os outros. Ontem eu ouvi, inclusive, numa entrevista do Rodrigo Gurgel com o próprio Luiz Carreira, que eu mencionei agora há pouco, exatamente isso. Você não tem que ler para ninguém, você não tem que ler por causa de alguém, você não tem que ler a lista que a pessoa te ofereceu. Eu sou uma pessoa que considero listas algo importante, mas é porque algumas pessoas, e eu, por exemplo, preciso de alguma orientação de quem entende melhor do que eu. Mas eu não leio para os outros, eu leio para mim, eu aprendo para mim. Como fim em si mesmo, né? Não como meio. Né? Não como atividade transitiva que alcança alguém. Né? É claro que eu posso alcançar alguém com o meu conhecimento, mas a educação não deve ser considerada como um meio. Ela é o próprio fim. Né? Aliás, quem diz isso é o Monir Nasser, o Luiz Monir Nasser, é Luiz, né? O Luiz Monir Nasser diz isso, só confirmar o nome dele aqui. É Luiz mesmo. Eu não gosto de errar o nome, porque. Não, não era Luiz, tá vendo? José, tô com o nome Luiz Carreira na cabeça. José Monir Nasser. Ele diz isso numa das suas palestras, ele diz que a educação é um fim em si mesmo, né? Ou seja, você se educa para si mesmo. Né? Enfim, o artista utilitário produz utilidades que atendem às necessidades do homem. O artista de uma das belas artes, se for de superlativa categoria, produz uma obra que é algo de belo e uma alegria para sempre. Inclusive é uma citação isso de quem? Do John Keats, do poeta, né? E que tem, do poeta inglês, e que tem o poder de elevar o espírito humano. No exercício tanto das artes utilitárias quanto das belas artes, ainda que a ação comece no agente, ela sai do agente e termina no objeto produzido, tendo usualmente um valor comercial. Portanto, o artista é pago pelo trabalho ou pela obra. No exercício das artes... agora eu comecei a arrepiar. No exercício das artes liberais, todavia, a ação começa no agente e termina no agente, que é aperfeiçoado pela ação. É como se eu fosse o próprio objeto da minha educação. Eu me educo. Eu ajo buscando a educação e eu sofro a ação como passivo, como paciente. Né? Eu sou o agente e o paciente dessa ação da educação. Aliás, esse é o título, Como Educar Sua Mente, né? Que veio para português, da Susan Bauer, veio como Educar Sua Mente. Em inglês, o título original é A Mente Bem Treinada, A Mente Bem Educada, né? Mas o título em português também, apesar de não ser o mesmo, não é ruim.
Portanto, cadê? Aqui, ó, ele é aperfeiçoado pela ação. Consequentemente, o artista liberal, longe de ser pago pelo seu trabalho árduo, do qual, aliás, é o único a receber todo o benefício. Como que eu posso ser pago para um trabalho que vai ter benefício só para mim, né? Usualmente pagam um professor para que este lhe dê a instrução e o guiamento necessários na prática dessas artes liberais. Figuras como, por exemplo, o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, e o projeto que eu tenho para um curso mais longo de História da Criação, são situações em que você paga um tutor que vai te orientar durante uma série de anos. Eu, por exemplo, acho interessante como que a gente comprou a ideia de que a gente vai para a faculdade e aprende com dezenas de professores, vários professores diferentes, quando na verdade, por exemplo, eu fico imaginando uma comparação com um concurso público tal como o concurso de admissão à carreira diplomática, em que o diplomata é um intelectual, ele tem um domínio da língua portuguesa, tem um domínio de geografia mundial e assim, humana e física, tem um domínio de economia, tanto macro quanto microeconomia, tem um domínio de história do Brasil e história mundial, tem domínio de 3 idiomas pelo menos, né, de alguma noção de direito também. E aí uma pessoa vai dar aula para você e você fala assim, mas eu vou procurar um professor de história do Brasil, de história internacional. Ora, essa pessoa, ela passou num dos concursos mais difíceis que existe e ela consegue ter domínio nessas áreas todas, né? Então ela é a pessoa adequada para ser o seu tutor em todas as áreas desse objetivo, né? E eu tenho essa impressão também que o professor Olavo de Carvalho, por exemplo, tem essa característica, né? É um tutor que conduz os seus discípulos ao conhecimento, à intelectualidade e assim por diante. O caráter intransitivo das artes liberais poderá ser entendido melhor a partir da seguinte analogia. Analogia, o caráter intransitivo das artes liberais. O carpinteiro aplana a madeira, a rosa floresce. A ação de um verbo transitivo, como aplana, começa no agente, mas cruza e termina no objeto que é a madeira. A ação de um verbo intransitivo, como floresce, começa no agente e termina no agente. A rosa é a rosa que se aperfeiçoa para florescer. É como aquela frase que eu ouvi, eu acho que eu ouvi essa frase não sei se foi do Mortimer Adler, mas eu acho que eu ouvi ela no Jordan Peterson também, que diz assim, o médico pode ajudar o paciente, mas no final das contas quem melhora é o paciente. Né? Eu acho que isso é uma percepção do Sócrates na própria República. Na República, eu acho que o Sócrates fala sobre isso, sobre criação de cavalos, né? O criador de cavalos cria os cavalos, mas no final das contas são os cavalos que crescem e se desenvolvem, né? Sensacional, né? Classe de bens. As 3 classes de bens, valiosos, úteis, aprazíveis, ilustram o mesmo tipo de distinção que existe entre as partes. Bens valiosos são aqueles que são desejados não apenas por sua própria causa, mas também porque aumentam o valor intrínseco de quem os possui. Por exemplo, conhecimento, virtude, saúde são bens valiosos. Bens úteis são aqueles que são desejados porque permitem que alguém adquira bens valiosos. Então é uma coisa de meio, né? Eu utilizo o bem X para chegar até o fim, que é o bem valioso. Por exemplo, o alimento, remédio, dinheiro, ferramentas e livros são bens úteis, né? O livro não é um bem valioso em si, mas eu utilizo o livro como um bem útil para alcançar o bem valioso. Por exemplo, o conhecimento, por exemplo, a virtude, né? No caso do alimento, por exemplo, a saúde e assim por diante. E os bens aprazíveis são aqueles bens que são desejados por si mesmo em função da satisfação que dão a quem os possuir. Por exemplo, felicidade, uma reputação honrada, prestígio social, flores, a comida saborosa, são todos esses bens aprazíveis. Eles nada acrescentam ao valor intrínseco do possuidor e nem são desejados como meio para alcançar nada, ainda que possam ser associados a bens valiosos e úteis. Por exemplo, o conhecimento, que acrescenta valor, pode ao mesmo tempo ser prazeroso. O sorvete, que é um alimento nutritivo e, portanto, promove a saúde, é ao mesmo tempo agradável. As artes utilitárias ou servis permitem que alguém seja um servidor ou de outra pessoa, do Estado, de uma corporação, de uma profissão e que ganhe a vida. As artes liberais, em contraste, ensinam como viver. Elas treinam as faculdades a mente, né, e as aperfeiçoam. Elas permitem a uma pessoa
elevar-se acima do seu ambiente material. Essa aqui é uma expressão muito parecida com Mortimer Adler, e se bem que é bom lembrar, não disse isso antes, mas é bom dizer que o Mortimer Adler foi um dos tutores da Miriam Joseph, né? A Miriam Joseph, uma das discípulas do Mortimer Adler. Elevar-se acima de seu ambiente material para viver uma vida intelectual, uma vida racional e, portanto, uma vida livre para adquirir a verdade. Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O novo lema do St. John's College, em Annapolis, Maryland, é uma faculdade. St. John's College é uma faculdade que oferece uma graduação e uma pós-graduação em artes liberais e humanidades, né? Expressa o propósito de uma escola de artes liberais através de um interessante jogo com a etimologia da palavra liberal, facio liberos liberis libris libraque, ou seja, transformo crianças em homens livres por meio de livros e comparações. Experimentos em laboratório, por exemplo. Ciência e arte. Cada uma das artes liberais é, a um só tempo, uma ciência e uma arte, no sentido de que em cada campo há algo a conhecer, a ciência, ou algo a fazer, a arte. Lembra que eu falei que era uma técnica? Uma arte pode ser empregada com sucesso antes que se tenha um conhecimento formal de seus preceitos. Por exemplo, uma criança de 3 anos pode fazer uso de uma gramática correta, ainda que nada saiba da gramática formal. De maneira análoga, a lógica e a retórica podem ser usadas eficazmente por quem não conhece os preceitos teóricos dessas artes. Todavia, é desejável e satisfatório adquirir um conhecimento claro dos preceitos e saber por que certas formas de expressão ou de pensamento estão certas ou erradas. O trivium é o órgão ou o instrumento, eu gosto muito da expressão ferramenta, que vem da Dorothy Sayers, né? De toda a educação em todos os níveis, porque as artes da lógica, da gramática e da retórica são as artes da comunicação mesma, da comunicação em si mesma, uma vez que governam os meios de comunicar, a saber, a leitura, a redação, a fala e a audição. E aí eu gosto também de lembrar do Mortimer Adler, tem até um livro chamado Como Falar, Como Ouvir, acho que é isso. Porque essas 4 habilidades, elas estão juntas, porque você precisa de uma certa ação para ouvir, você precisa entender, né? Para falar nem se fala, né? Para escrever também não, e para ler também, porque ler é uma forma de ouvir, mas você tem que ter alguma... Você age em cima daquilo que você lê, né? Não é uma atividade passiva, né? Como se parece às vezes o ouvir, né? É uma atividade... Aliás, a música... Hoje em dia, ela é esse tipo de música que é hoje em dia porque ela perdeu essa característica ela passou a ser uma característica passiva. A gente ouve música por mera distração. Eu faço isso também. Às vezes estou ouvindo música para fazer outra coisa. Mas a música, quando você ouve a música e você pensa sobre ela, você consegue refletir se a música faz sentido ou não, se a música é correta ou não. Se a música, onde a música toca, que espécie de música, que espécie de toque ela tem em você, né? Eu posso dizer isso da minha experiência de adolescente, porque eu ouvia punk rock, heavy metal na minha adolescência, ainda ouço, mas eu hoje em dia não consigo mais ouvir mais que um disco inteiro, né, ou de repente 1 hora inteira. Né? O pensamento é inerente a essas 4 atividades. A leitura e a audição, por exemplo, apesar de relativamente passivas, envolvem pensamento ativo, pois concordamos ou discordamos daquilo que lemos ou ouvimos. O trivium é usado essencialmente quando exercitado na leitura e a composição. Foi exercitado sistemática e intensivamente na leitura dos clássicos latinos e na composição de prosa e versos latinos pelos garotos nas grammar schools na Inglaterra. Atualmente equivale a uma escola secundária que só admite alunos por suas habilidades. Nos Estados Unidos, grammar school é o que eles chamam lá de escola primária, mais ou menos o que a gente chamaria aqui no Brasil de ensino fundamental. E do continente europeu durante o século XVI. Então você vê que ainda havia os grammar schools nesse sentido até cerca do século XVI, pelo menos. Né? Este foi o treinamento que formou os hábitos intelectuais de Shakespeare e de outros autores renascentistas ou da Renascença. O resultado de tal treinamento transparece em suas obras. Se você quiser saber sobre isso, leia aí o Ben Jonson, é uma citação aqui. Tá. O trivium era básico também no currículo do período clássico, na Idade Média e na pós-Renascença.
Veja que a Renascença são os séculos XV e XVI, e pós-Renascença é o limite dos clássicos, né? Desculpa, o limite da educação clássica, porque depois do Iluminismo ela perde, vai perdendo, até que se perde por quase completamente o seu caráter, a sua característica. Né? Na gramática grega de Dionísio da Trácia, cerca de 166 a.C., o mais antigo livro de gramática existente e a base para os textos gramaticais durante pelo menos 13 séculos, a gramática é definida de uma maneira tão abrangente que inclui versificação, retórica e crítica literária. Mais uma fragmentação que começa a acontecer no período moderno. Né? Pós-moderno, então, nem se fala. Porque se a gramática hoje é um pedaço separado, a versificação é um outro pedaço, a retórica, que nem existe mais para alunos, é outro, e a crítica literária, que ficou só para o âmbito do mestrado e do doutorado também. Tudo separado, né? Mas olha só como é que o Dionísio da Trácia coloca isso tudo junto. A gramática é um conhecimento experimental dos modos de escrever nas formas geralmente correntes entre poetas e prosadores de uma língua. Está dividida em 6 partes. Leitura instruída, com a devida atenção à prosódia, que é a versificação, exposição de acordo com figuras poéticas, que é a retórica, apresentação das peculiaridades dialéticas e de alusões, revelação das etimologias, significa a origem das palavras, né? Relato cuidadoso das analogias e crítica das obras poéticas, que é a parte mais nobre da arte gramatical. E aí eu te pergunto, você provavelmente não chegou até aqui nos seus estudos na escola, eu não, com certeza. Então a gente deixou, foi roubado de nós a capacidade de chegar até a parte mais nobre da arte gramatical, porque em algum momento alguém disse para você que crítica literária, crítica poética e crítica literária é coisa de quem foi fazer mestrado e doutorado. Se a gente fosse bem instruído na escola, todo mundo sairia de lá como um crítico literário. Né? Uma vez que a comunicação envolve o exercício simultâneo da lógica, da gramática e da retórica, estas artes são as artes fundamentais da educação, de ensinar e de ser ensinado. Consequentemente, devem ser praticadas simultaneamente pelo professor e pelo aluno. O aluno deve cooperar com o professor, mais uma vez o Adler. Ele deve ser ativo e não passivo. O professor pode estar presente direta ou indiretamente, mais uma vez o Adler. Por exemplo, o livro. O livro é um professor indireto, né? Ele não está aqui presentemente. Quando alguém estuda através de um livro, vem bem aqui na frente, o autor é um professor presente indiretamente. A comunicação, de acordo com a etimologia da palavra, resulta em algo que é possuído em comum. É uma unicidade compartilhada. Eu e o autor. Eu sou o leitor e o autor. A comunicação tem lugar somente quando duas mentes realmente se encontram. Se o leitor ou o ouvinte recebe as mesmas ideias que o escritor ou o emissor deseja transmitir, ele as entende, ainda que delas possa discordar. Olha isso, hein? Olha isso. Se ele não recebe ideia alguma, nada entende. E, aliás, lembra daquele texto bíblico? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você nem ouve a palavra de Deus e nem lê, você não tem fé. Se você nem estuda e nem lê, você não entende. Você não recebe ideia alguma, você não entende nada. Então, por isso que quando você vai discutir... Quer ver um exemplo? Alguém começa a discutir justiça com você. A primeira coisa que você tem que perguntar para essa pessoa é: quantos livros sobre justiça você leu? E, aliás, você tem que perguntar para ela: você poderia me dizer qual foi o primeiro livro, o livro fundamental, fundante, básico, para estudar a justiça? Se ele não disser para você que é a República do Platão, você não precisa nem continuar conversando com ele, porque ele não recebeu ideia alguma. Ele não entende sobre justiça. Né? Se recebe ideias diferentes, entende mal. Os mesmos princípios de lógica, gramática e retórica guiam o escritor, o leitor, o emissor e o ouvinte. Certo? Muito bem, irmãos. Então, vocês acabaram de assistir a primeira parte da leitura comentada do primeiro capítulo desse livro, O Trivium, da Miriam Joseph. E no próximo encontro, no domingo que vem, a gente vê, portanto, a segunda parte da leitura comentada desse capítulo, tá certo? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Obrigado, Senhor, porque fizemos agora essa aula, essa leitura, a primeira parte dessa leitura comentada nesse capítulo que é importante para a gente compreender o que é o Trivium. E nós pedimos que o ensinamento, o aprendizado, fixe na nossa mente para que a gente possa utilizar de modo a glorificar o Senhor. Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Então, até a próxima, pessoal, até domingo que vem, com a segunda parte da leitura desse capítulo aqui. Até mais.